A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 30 de março de 2022. E a grande janela do céu de hoje é São João Climaco. Em seu escondimento, atraiu tantos para Cristo. Vamos ao relato de sua patrologia. Ele que é do século V ao século VI. João nasceu na Síria em 579. Desde criança demonstrou ser bem inteligente. Teve boa formação cristã e também literária, de família nobre e rica, com um futuro promissor na sociedade. Ele preferia a simplicidade e a oração. Assim, aos 16 anos, sentiu-se chamado para a vida monástica, eremitética. Foi para o Monte Sinai, onde havia vários mosteiros, com comunidades monásticas vivas. No Monte Sinai, João se fez discípulo e dos mestres mais conhecidos que habitava o mosteiro mais famoso da região. O mestre era conhecido como o ancião venerável Raiten. No mosteiro, João destacou-se pelo amor à oração, aos sacrifícios, ao trabalho pesado e aos estudos. João levou muito sério seu chamado para a vida monástica e sua vocação para uma vida reclusa, dedicada à oração, à solidão e à ascese. E era isso que João buscava através da vida simples no mosteiro. Ele só saía das dependências do mosteiro quando precisava colher frutas, raízes e outros alimentos para si e para os monges. Além disso, ele só se encontrava com os outros monges nos finais de semana, quando fazia orações e celebrações coletivas. No século IV, as perseguições dos romanos contra os cristãos tinham terminado. Ao mesmo tempo, inúmeros mosteiros muito simples tinham sido construídos na região do Monte Sinai por muitos monges, que buscavam a vida e a oração de contemplação. Esses mosteiros ficavam famosos na época por causa da habilidade dedicada aos peregrinos e pelas bibliotecas, que guardavam manuscritos valiosos. Nesse ambiente, São João Climaco viveu e atuou, tornando-se o maior dentre os monges que habitavam o Monte Sinai, o local onde Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Disse Jesus: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da mesa. E isso aconteceu com São João Climaco. Mesmo estando escondido no mosteiro, procurando a solidão, os monges e depois o povo o descobriram. Todos começaram a procurá-lo para pedir conselhos, orientação espiritual, e quando souberam que se tratava de um homem santo, sábio, assim sua fama se espalhou. O povo atravessava o deserto para ouvi-lo, aprender com ele e pedir conselhos e bênçãos e orações. Quando completou 60 anos, São João Climaco foi eleito unanimemente como o abade geral de todos os monges eremitas, que habitavam a serra onde se encontra o Monte Sinai. Como o abade São João Climaco escreveu bastante, porém apenas um livro seu se conservou. Trata-se de um livro importantíssimo e famoso, que alcançou grande divulgação na Idade Média. O livro é intitulado Escada do Paraíso. Foi por causa deste livro que São João recebeu o apelido de Climaco. Trata-se de uma expressão grega que significa aquele da escada.
Nesse livro, São João Climaco apresenta 30 degraus para subir até e alcançar o estado de perfeição da alma. É como se fosse um manual. Nele é apresentada toda a doutrina monástica, tanto para os noviços quanto para os monges. São João descreve no livro degrau por degrau, mostrando as dificuldades que virão, como sepultá-las, e a felicidade do paraíso que será alcançada no fim da escada, depois da morte, que é a passagem para a eternidade junto com o Senhor Jesus. São João Climaco faleceu no dia 30 de março do ano 649. Faleceu como exemplo de vida, amado, venerado, admirado por todos os cristãos, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Logo, após sua morte, passou a ser celebrado pelos cristãos no mesmo dia de sua morte, ou seja, de sua entrada no paraíso. Oração. Senhor Jesus, em meio a tantos barulhos e sentimentos, que eu e minha família consigamos encontrar o mais importante, a sua vontade e a sua presença. Dai-nos essa graça. Amém. São João Climaco, rogai por nós. Tá aí, meu querido irmão, minha querida irmã, que é exemplo dessa janela do século IV, possamos nós também nos armar. Como vemos, né, a experiência dos monges do deserto. Como Cristo que foi para o deserto, começa a quaresma, quarta-feira de cinza, com o Evangelho, capítulo 4 de Mateus, Cristo indo para o deserto. Assim os monges vão preparar sua alma para Cristo, mortificar a carne, e depois são tão santos com suas aprendizagens, com seus estudos e orações, que o povo ia atrás, né? Pedir conselhos, orações. Assim acontece com os homens e as mulheres de Deus. Para nós hoje o deserto é esse mundo. Sejamos verdadeiros monges do deserto, que é esse mundo. Como Jesus fala na parábola, não é? Que o deserto é esse mundo. Então, meus queridos amados irmãos e irmãs, possamos nós nos calçar também com as sandálias que esses espelhos são para nós. Que as bênçãos do Cristo, Rei da Mãe Rainha, desça hoje e sempre sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre você que é inscrito nesse canal. Amém.